Olá pessoal, espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos comentando, por fim, o capítulo 40 da obra Estude e Viva, dos autores espirituais Emmanuel e André Luiz, mensagens psicografadas por Chico Xavier e Valdo Vieira. No capítulo de hoje nós tomamos a liberdade de intitular aqui este vídeo: O Espiritismo na nossa vida. O capítulo 40 encontra as seguintes mensagens: Socorro oportuno de Emmanuel e Espiritismo em sua vida, de André Luiz. Além disso, os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o item 5, e a pergunta de 780 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça as leituras, faça suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos ler essas mensagens, fazer as nossas anotações e nossas reflexões e finalizarmos esse projeto com o último capítulo do livro de uma maneira bem amorosa, agradecendo por todos os ensinamentos estudados, compartilhados e refletidos até aqui. Vamos lá? Bom, como de costume, iniciando os nossos comentários com a mensagem do Evangelho. O Evangelho, capítulo 1, item 5, vai falar a respeito do Espiritismo, essa doutrina esclarecedora. E aqui a nós convém fazermos a seguinte reflexão inicial para abrirmos esse vídeo. Qual o papel que o Espiritismo teve, tem e terá na tua vida? Qual o impacto que ele gera no teu dia a dia? Que conforto que ele te entrega? É muito interessante nós pensarmos da troca que fazemos com ele. Ele nos oferece tanto. E será que nós temos entregado o que a ele? Pelo menos, melhora interior devido aos ensinamentos que eles nos entregam? Ou chegamos a tal ponto de divulgá-lo e viver não somente nas nossas ações, mas nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas oportunidades difíceis? Chegamos nesse patamar? Divulgamos? Porque convenhamos, a caridade que podemos fazer ao Espiritismo é divulgá-lo. Se ele me consola e ele me permite ser uma pessoa mais feliz, eu levo essa felicidade e esse consolo à vida de alguém? Nessa mensagem do Evangelho, nos convida a refletir que o Espiritismo deixa muito claro a existência de um outro mundo. E esse mundo mais sutil, esse mundo espiritual, que aqui quando mergulhados na matéria, né, às vezes esquecemos muito dele, o Espiritismo vem justamente nos falar que a Terra, que é o mundo material, não é morada, e sim caminho. Caminho para chegarmos a algum lugar, caminho de evolução. E é muito interessante que a chave para o entendimento de problemas, da onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o Espiritismo nos entrega. Temos refletido sobre essas questões? Mentalizado? Tentado vivenciá-las? O que fazemos com tanto ensinamento e consolo que nos é entregue? Essa força vital da vida, que é o espírito, a alma, o que fazemos disso? Hoje, aqui, nesse último capítulo da nossa série Estude Viva, convém a nós refletirmos e pararmos e pensarmos de tudo isso que nós estudamos, o que temos feito com essas informações. Não é à toa que os autores espirituais selecionaram a pergunta de 780 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec questiona: o progresso intelectual e o progresso moral se desenvolvem juntos? E antes da resposta, convém a nós entendermos que o intelectual está ligado com a inteligência e com o mental. Já o progresso moral está ligado com as atitudes do ser. É muito interessante pensarmos quantos seres inteligentes, com a capacidade psíquica formidável, mas que a sua moral ainda não foi burilada, que comete ainda erros grotescos, que comete ainda absurdos para a humanidade. Nós tivemos, num passado muito distante, cientistas que utilizaram do seu conhecimento para produzir bombas e destruir a humanidade, e que até hoje o fazem. O que pensar dessa situação? E olha o que o Livro dos Espíritos, ou melhor,
o que os espíritos superiores nos dizem sobre essa questão do progresso intelectual e do progresso moral. Olha a resposta. Eles nos dizem o seguinte: o progresso moral, ele se desenvolve, ele decorre do progresso intelectual. Então, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do pensar, o desenvolvimento das ferramentas psíquicas leva ao desenvolvimento moral. Mas nem sempre imediatamente. Ou seja, eles nos deixam claro que não é necessariamente desenvolver a inteligência e, consequentemente, teremos desenvolvimento moral. Não significa ser inteligente e automaticamente ser uma pessoa moral, uma pessoa íntegra, com valores, virtudes e sabedoria. É aqui que convém a nós pensarmos a distância que existe do intelectual, do mental, para o progresso moral. E essa vontade, essa distância, melhor dizendo, está ligada com amor. Aquele que usa sua inteligência, aquele que usa seu campo mental, aquele que usa suas ferramentas com amor, amando a Deus e aos outros como a ti mesmo, esse promove progresso moral. Agora aquele que usa dessa inteligência, usa dessa capacidade mental como única ferramenta para atender os seus desejos e daqueles que são próximos a ele, esse é egoísta. E esse não desenvolve moralmente. E quem é muito dado, muito é cobrado. E eles nos destacam uma questão muito interessante, que o progresso intelectual, ele vai se desenvolvendo. E isso leva à compreensão do que é o bem e o que é mal. Como assim? A partir do momento em que nós desenvolvemos o nosso campo mental, inteligência intellegere, que significa a capacidade de escolher bem. Quando nós desenvolvemos o nosso campo mental, as nossas ferramentas, nós temos a capacidade de distinguir aquilo que promove evolução, aquilo que está ligado à lei da evolução, do progresso, e aquilo que caminha ao contrário. Em outras palavras, o bem e o mal. A partir do momento em que nós conseguimos distinguir isso daqui, nós vamos conseguir então evoluir o nosso livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? A capacidade de escolha. Porque convenhamos, para desenvolver valores, virtudes e sabedoria, nós precisamos de livre-arbítrio. Nós já discutimos em vídeos anteriores. Se você age por coerção, por medo de ir para o inferno ou querendo ir para o céu, isso não é livre-arbítrio. Agora, quando numa situação você tinha várias escolhas, mas escolhe do fundo do coração ser gentil, ser caridoso, não esperando alguém em troca, mas por uma escolha genuína, isso promove evolução. E isso está ligado com o livre-arbítrio. Então, os espíritos superiores nos explicam que o desenvolvimento desse livre-arbítrio, do desenvolvimento de escolher para o caminho do bem, mediante o entendimento de que o bem promove tudo e a todos, leva ao aumento, consequentemente, da responsabilidade. Por quê? Aquele que muito tem para escolher, muita responsabilidade será lhe entregue e, consequentemente, muito será cobrado. Então, olha como que a linha vai se desencadeando. E é através, justamente com esses raciocínios, que o Emmanuel coloca a mensagem: socorro oportuno, nos convidando a refletir o seguinte: divulgação do esclarecimento salvador. Fazemos. Daqueles que estão aflitos pela morte de um ente querido, daqueles que estão aflitos por estarem passando por uma dificuldade hoje. O que nós fazemos quando esses próximos chegam até nós, batem na nossa porta? Nós apenas os ouvimos, os abraçamos e falamos: vai ficar tudo bem? Ou levamos eles a cultivar uma reflexão interior? Levamos eles a pensarem que a vida não é caos, e sim cosmos, que ela é pedagógica, que tudo tem um porquê, e que se aquela situação acontece a ele porque é o melhor que poderia acontecer para que ele se torne cada vez mais um ser humano melhor. Fazemos isso? Fazemos os nossos entes queridos refletirem e se tornarem pessoas melhores? E o Emmanuel continua: nós devemos ser pacificadores de energia, a tranquilizar os pensamentos, a tranquilizar os corações. E ele coloca luz na vida das pessoas. Temos sido isso? Uma frase que aqui reiteramos e que batemos tecla em vários vídeos é: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas na qual você participa. Basta uma autoanálise simples de pensar: as pessoas quando passam pela minha vida, elas passam mais alegres? Elas passam mais felizes? Elas evoluem? Elas passam pelo menos mais pensando sobre si mesmas, não sobre mim, mas sobre elas?
convém a nós fazermos essa análise e vermos quais respostas a nossa alma nos entregará. E Emmanuel nos deixa muito claro que o exemplo da palavra, da atitude, da ação, voltado para a divulgação, é a maior caridade que nós podemos fazer. De alguém chegarmos para nós e falarmos: nossa, você é tão tranquilo diante das diversidades, o que te ajuda? Espiritismo. O Espiritismo me ajudou, me deu base para que eu pudesse refletir e ver as maravilhas que é a vida. E que estamos aqui não a passeio, mas para nos tornarmos pessoas melhores. O Espiritismo me tranquiliza. Por que não conhecer? Leia tal livro, veja tal palestra. Entendem? É muito bom quando alguém, por exemplo, passa por uma situação difícil e você tá ali, ó, assistindo uma palestra e fala: gente, essa palestra aqui seria tão boa pro fulano. E você: fulano, lembrei de você. Assista. Quem sabe não possa te consolar? Começa assim. E é com essas reflexões que caminhamos para a finalização desse vídeo com a mensagem de André Luiz, intitulada Espiritismo em Sua Vida, em que ele vai analisar ponto por ponto do nosso cotidiano, nos mostrando coisas muito interessantes que a doutrina espírita nos explica. Olha o que ele nos diz. Reflita na importância do espiritismo em sua encarnação. O corpo e mente devem ser uma sintonia, porque através disso, então, a sua alma estará tranquila. Lembre-se, a mente ela é uma ferramenta para que possamos voltá-la ao céu. E aí ele fala: a família é local de burilamento. A profissão é a repetição diária necessária ao aprendizado, para recapitular algumas experiências imperfeitas e adquirir competências para o futuro. As provações da vida são situações para que possamos aprender e progredir. Doenças são ocasionadas por vícios e abusos que estamos cometendo. Decepções são cortes necessários às nossas fantasias, provocadas por excessos que não nos levariam a lugar nenhum. Todas as situações da existência humana são deveres que nos obrigam a regenerar ou progredir. A doutrina espírita é um sinal de que você inicia a tua libertação espiritual para crescer e aprimorar. Olha que interessante isso. André Luiz nos deixa claro que o espiritismo estar na nossa vida indica o início de uma libertação espiritual, de nós entendermos o que nós viemos fazer aqui. Convenhamos, esses ensinamentos são libertadores. Esses ensinamentos nos promovem alegria interna e nos dão justificativa do viver. O que temos feito com esses ensinamentos? Repito, mais uma vez. E olha para vocês verem que interessante é que eu repito. Olha quanta luz que o Espiritismo nos entrega. Olha de novo. Corpo e mente precisam estar em sintonia. Depois, família é local de burilamento. Profissão é o local para aprendizado e recapitular experiências imperfeitas. Aquisição de competências para o futuro. As provações da vida são locais para aprendizado e progresso. As doenças são vícios e abusos que estamos cometendo. Decepções, quebras de expectativas, são cortes necessários a coisas que estamos fantasiando demais e que são provocadas por excesso e que não nos ajudariam no nosso progresso. Então aquele corte, aquela quebra daquela decepção, que dá aquele baque e fala: o caminho não é por aqui. E louvemos a isso. Porque se continuássemos, nós com certeza estaríamos fadados ao fracasso, ao buraco. E ele fala: todas as situações da existência humana são deveres que nos obrigam a regenerar ou a progredir. A doutrina espírita é um sinal de libertação espiritual, de crescer e aprimorar. A nós, nesse momento, convém fazermos uma viagem para dentro de nós e analisarmos, fazermos uma auditoria da nossa vida. Como anda a nossa mente? Como anda o nosso trabalho? Como anda a nossa família? Quais decepções têm acontecido hoje na nossa vida? O que elas dizem sobre isso? Quais provações têm passado? As últimas doenças que eu tive refletem o quê? Apontam para o quê? Indicam o quê? É tirar esse momento e lembrar que a grande árvore
Ela veio de uma semente que foi inicialmente abafada pelo solo. Nós precisamos desse momento de introspecção, de sermos ali abafados pelo solo do nosso mental, das nossas reflexões, da nossa introspecção, para que possamos florir e entregar bons frutos. Em geral, aquilo que é humano nasce da reflexão. Bom, são com essas discussões e com essas reflexões que nos despedimos aqui. Esperamos ver vocês em outros vídeos aqui desse canal. E esperamos que este módulo possa ter fornecido sementes para que possamos então espalhar e cultivar cada vez mais frutos do amor na nossa existência. Um beijo no coração de todos e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!